Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa terceira lição do currículo dos adultos, revista dos adultos, nesse terceiro trimestre de 2022. Estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Na aula de hoje, iremos estudar um assunto melindroso de se tratar. Melindroso, que a gente precisa ter cuidado ao tratar, mas eu trato desse assunto também com muita tranquilidade, transparência, verdade e, sobretudo, com muito respeito. Nós vamos estudar a lição 3 do dia 17 de julho de 2022, o título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Freud foi um filósofo que mais tratou sobre as questões da sexualidade. Para Freud, o homem é sempre direcionado pelos instintos sexuais. Se Freud está totalmente certo ou não, uma coisa, a gente precisa concordar. Os instintos sexuais, as questões da sexualidade, algo, as questões, os instintos sexuais, esse fator, instintos sexuais, é algo muito forte na nossa vida, muito forte. E aqui eu falo da questão de qualquer tipo de sexualidade, qualquer opção sexual que a pessoa faça nos nossos dias. As questões da sexualidade realmente são questões impactantes para a nossa vida e que nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Sobretudo, precisamos do fruto do Espírito na nossa vida. Porque o fruto não são dois frutos ou mais, é um fruto só. O fruto do Espírito tem 9 virtudes. É um fruto com 9 gomos, 9 virtudes. E dentre essas virtudes está o domínio próprio. Nós precisamos orar a Deus para que nós tenhamos domínios. Esses instintos nos foram dados por Deus. E não só para procriação, como bem vai comentar aqui no corpo da nossa lição o pastor José Gonçalves. O instinto sexual não é só para procriação, é para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa autoestima. Mas existem princípios divinos. Por que existem princípios divinos? Porque foi Deus que criou o sexo. Se Deus criou o sexo, os princípios do sexo estão também em Deus. Assim como Deus criou a nossa vida. E os princípios da vida estão em Deus. Então, mas Deus está preocupado com a minha sexualidade? Tá. Deus está preocupado conosco em todas as áreas. Deus tem princípios alimentares para nós. A glutonaria, por exemplo, é um pecado. O cara comer demais, de forma desregrada, é pecado. Por quê? Existem princípios de Deus para a nossa alimentação, porque Deus nos criou, Ele é dono da vida, dono de tudo, então Ele estabeleceu princípios para aquilo que Ele criou. Ok? Então Deus tem princípios também para a vida sexual. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, Paulo está deixando claro, em outra situação, Paulo vai dizer também que aquele que se une a uma prostituta torna-se um com ela. Outra coisa que nós precisamos definir aqui que eu acho importante definir, é a diferença de prostituição e adultério. Prostituição e adultério. Adultério. O adultério é a prática, é o sexo fora do casamento. Você vai ficar melhor. Sexo fora do casamento.
Adultério vem de adulterar. O que é adulterar? É mudar características inerentes a qualquer coisa. Se você mudar as características de um documento, por exemplo, você comete adultério. Você adulterou o documento. Isso não é permitido por lei. O que é a prostituição? A prostituição é auferir vantagens através da prática sexual ilícita. Auferir quaisquer vantagens. Vantagens financeiras, influência. Então, é através da prática sexual ilícita a pessoa auferir vantagens. E é pecado. A prostituição é pecado, o adultério também é pecado. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Isto aqui é um princípio. Ah, pastor, mas hoje a gente vive dias diferentes. Ah, hoje nós vivemos uma outra geração. Tá, nós vivemos uma outra geração, mas princípios norteiam a nossa vida. São referenciais para a nossa vida. Qual é o princípio de Deus para o sexo? Sexo no casamento. Acabou, é isso. Sexo fora do casamento. O cara já é casado, faz o sexo fora do casamento. Pecado, adultério. Sexo antes do casamento, sexo entre pessoas solteiras. É fornicação. É pecado, gente. Ah, mas eu quero praticar. Ok. A decisão é sua. Eu não vou deixar de te respeitar por isso. Eu não vou deixar de te amar por isso. Mas é pecado. Ah, e o casamento? O casamento é heterossexual, monogâmico. O casamento é indissolúvel, heterossexual e monogâmico. Pronto, não tem discussão com isso. Ah, mas eu não quero viver isso. Ok, você é livre. Você vive aquilo que você quer de acordo com as escolhas que você faz. Agora, por favor, não queira me obrigar a dizer que você está certo, a concordar com você. Eu repito, vou continuar te amando. Eu tenho amigos e amigas que partiram para a prática homossexual. São meus amigos, são minhas amigas, mas eu falo isso para eles. Você sabe que a fé que eu tenho depõe contra as atitudes que você tem. Ok? Isso aqui nós estamos falando de atitudes. Depõe contra as atitudes, não contra as pessoas. Nós não somos contra pessoas, somos contra atitudes. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não odiamos o pecador, mas o pecado. Infelizmente, hoje, tem gente que fica com medo. Ah, mas se eu falar isso, daqui a pouco eu estou sendo aí processado. Por quê? A própria Constituição Federal, em um dos seus incisos do artigo 5º, me dá liberdade de expressão. É claro que essa liberdade de expressão não pode ofender o outro, ela não pode injuriar o outro, não pode fazer com que o outro se sinta menosprezado. Eu não discrimino ninguém, mas a palavra de Deus nos dá algumas normativas de fé e nelas eu creio. E a Constituição Federal também me garante defender a fé. A Constituição Federal me dá o direito de professar a minha fé. É importante entendermos isso. E o último ponto da lição, eu vou ler ele inteirinho, fugindo daquilo que é a regra que eu sempre adoto ao lecionar, mas eu vou ler ele inteirinho, porque eu gostei muito da argumentação que o pastor José Gonçalves fez, mostrando que as pessoas que escolhem trilhar caminhos que nós não aprovamos não são nossas inimigas. Nós não concordamos com as atitudes delas, mas nós amamos essas pessoas. Palavra-chave: imoralidade. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Imoralidade sexual. Texto bíblico em classe. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 ao 20, e Romanos, capítulo 1, versículos 26 ao 28. Aqui, gente, é a palavra de Deus, ok? Isso aqui é a palavra de Deus, a nossa regra infalível de fé.
A palavra de Deus que é a verdade e que não tem que ser atualizada. Não tem que ser atualizada, porque isso aqui é um princípio para a nossa vida. É a palavra de Deus que, neste caso desses dois textos aqui, há quase 2000 anos, transforma a vida, muda pessoas, é produtiva. É essa palavra que transforma o caráter. É esta palavra que tira o bandido da cadeia, que tira o criminoso, o cidadão infrator, porque é assim que a gente tem que falar hoje, né? Tira o cidadão infrator da cadeia e faz dele pastor, pregador da palavra, que transforma a realidade social, que faz com que aquele que era rejeitado pela família, aquele que cumpriu pena por roubo, por furto, por assalto, tenha uma vida transformada por Deus e se torne um cidadão exemplar para a sociedade. É esta palavra. E repito, ela não tem que ser atualizada. A mensagem dela tem que ser aplicada ao contexto da nossa sociedade. É verdade? É a mensagem, mas a mensagem dela é a mesma. A aplicação da mensagem bíblica pode ser diversificada. A mensagem bíblica é sempre a mesma. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 ao 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los em membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz, faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por que nós não somos de nós mesmos, gente? Porque fostes comprados por bom preço. Alguém pagou o preço e nós precisamos valorizar. A nossa salvação, para nós, não teve preço. Ela tem um valor, mas alguém pagou um preço. Glorificai, pois, olha o que é valorizar o preço da salvação. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos, capítulo 1, versículos 26 ao 28. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Alguém tem dúvida de que isso aqui está falando da prática do homossexualismo? O texto não está dizendo que Deus abandonou as pessoas. O texto está dizendo que Deus abandonou as pessoas enquanto elas quiserem viver nessas paixões infames. Um dia desse eu vi alguém pregando dizendo assim, Deus abandona as pessoas? É claro, e citou esse texto. Lá em Oséias capítulo 2, Deus fala também com o povo de Israel, irei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Se Deus tivesse realmente abandonado alguém, quando essa pessoa buscasse a Deus, Deus não se voltaria para ela, porque ela estaria abandonada por Deus. Embora Deus pode rejeitar, Deus rejeitou Saul. Mas aqui não é um abandono permanente, é um abandono às pessoas que querem viver as paixões infames, sem uma responsabilidade com a graça. É o que nós já falamos na aula anterior, sem responder positivamente à graça. Tão logo a pessoa decida, enxergue e queira responder positivamente à graça, o abandono de Deus se encerra, ok? Então não é que Deus abandonou a pessoa, não vai ter mais cuidado, não está nem aí para... Não. Deus as abandonou nesta prática. É semelhante, então vou voltar lá o texto, né, para ter um contexto correto. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Então o texto está falando de atividade homossexual. E está condenando. A Bíblia está condenando. Ah, pastor, você condena? Eu não, é a Bíblia que condena.
Eu só creio na Bíblia, a minha fé é baseada na Bíblia, eu só sigo a Bíblia. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como se eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, olha, eles tinham conhecimento de Deus, mas eles não se importaram com isso. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Por que Deus os entregou? Porque eles não se importaram. Se eles voltarem a valorizar esse conhecimento de Deus, automaticamente Deus os alcança de novo. E é possível. É claro, no meio cristão a gente conhece pessoas que anteriormente tinham uma prática homossexual e foram restauradas, foram libertas. Ah, então o homossexual é escravo e tem que ser liberto? Sim, assim como o cachaceiro, assim como o drogado, assim como eu, que sou filho de crente, que nunca bebi, que nunca prostituí, que nunca tive prática homossexual, que nunca usei drogas, mas precisei ser liberto dos meus pecados. Precisei ser liberto daquilo que eu cometia, que era contrário à palavra de Deus. Então, não é que a gente tá recriminando quem comete a prática homossexual, gente. Todos pecaram. Paulo diz isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós precisamos ser resgatados por Cristo. Primeiro ponto, a revolução sexual. Primeiro parágrafo, um novo paradigma para a sexualidade. O nosso comentarista diz que o paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental, a nossa cultura, durante séculos. Eu já disse isso aqui, parece que no primeiro trimestre de 2022 agora. Eu disse isso por várias vezes e eu gosto sempre de citar. A Bíblia não é coisa de crente. A Bíblia é coisa de gente. A Bíblia não foi escrita só para crente. A Bíblia foi escrita para gente. A Bíblia tem princípios éticos e morais para a nossa humanidade. Ok? Então, quando nós pensamos que esse paradigma judaico-cristão moldou a nossa cultura ocidental durante muitos séculos, isso é algo magnífico. Algo magnífico. Infelizmente, isso não está acontecendo. Até civilizações como os Estados Unidos da América, que foram fundados, colonizados com a base bíblica, algumas décadas atrás, abandonaram a Bíblia, tiraram a Bíblia das escolas. Gente, Bíblia não é para cegar ninguém, muito pelo contrário, Bíblia é para abrir o nosso entendimento. Bíblia é para nos dar visão de mundo. A Bíblia tem normas, princípios para todas as áreas da nossa vida. E são princípios que nos promovem, não são princípios para nos denegrir, são princípios para nos promover. Então, dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Não era para ser considerada normal. Outra coisa, existe uma diferença muito grande, não ser normal, entre aquilo que é normal e aquilo que é comum. É diferente, tá? Tem gente que fala, isso é normal hoje. Normal não, é comum. Normal é aquilo que é correto, que é certo. Hoje nós estamos vivendo muitas coisas que são comuns. Comuns é aquilo que se repete, é aquilo que a gente fala, todo mundo faz, que muita gente faz, mas não é normal. Entre o normal e o comum existe um abismo. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos.
Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo do primeiro ponto. A quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passou por grandes mudanças sociais. Na década de 70 surgiu o movimento hippie. Foram grandes mudanças sociais que foram quebrando alguns chamados tabus. A partir dos anos 80, cresceu a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento tornou-se uma prática cada vez mais aceita. Veja bem, essa análise que o comentarista faz aqui, ela é interessante porque é uma análise histórica. E isso aqui é algo que não permeia só o meio evangélico. Isso aqui é algo social. É uma análise social, ok? Era um absurdo. Quando havia uma relação sexual antes do casamento e que a moça engravidava, já é do meu tempo, eu não sou da década de 60, mas sou da década de 70, as pessoas diziam assim, fulano de tal fez mal para a moça, fez mal para a menina. Por quê? Porque era uma concepção social de que o sexo tinha que ser dentro do casamento. E isso mudou. Infelizmente mudou. Não deveria ter mudado. O comentarista, então, faz essa análise histórica, social, para a gente entender esta evolução, até porque todas as coisas que acontecem na sociedade refletem na igreja, porque a igreja faz parte da sociedade também. Segundo ponto, as principais distorções da sexualidade sadia. Prática da fornicação. Já falamos isso aqui desde o momento introdutório da lição e acabamos de falar sobre isso aqui também. O que é a fornicação? É a prática do sexo entre pessoas solteiras. Isso é fornicação. Eu falo o seguinte, tudo na nossa vida é um processo. Nós temos que viver os estágios da nossa vida. Nenhum de nós saímos do ventre da mãe, do útero do tamanho que nós somos. Nós passamos por estágios. Éramos bebês, aí fomos amadurecendo, nos primeiros 6 meses de vida só o leite materno resolvia, depois inseriu papinha, comidas mais sólidas, até a gente comer churrasco.
Aí a gente começou a engatinhar, só sabia chorar. A gente começou a engatinhar, depois começou a andar, depois começou a falar. Aí a gente cresceu, a gente passou pela fase da adolescência, da juventude, a fase adulta. A gente vai passar, eu não estou ainda, mas vamos passar pela fase da terceira idade. Eu já estou vivendo a fase da experiência, da maturidade. Tudo na nossa vida é uma fase. A vida sexual também tem que respeitar essas fases. Se não estamos prontos para as responsabilidades da vida adulta, não devemos nos envolver com as atividades da vida adulta. E o sexo é uma atividade da vida adulta. Esta é a verdade. Ah, eu não aceito. Ok. É um direito seu, mas esta é uma verdade. Sexo entre pessoas solteiras é proibido pela palavra de Deus. É pecado de fornicação. Segundo parágrafo. Adultério não é crime, mas é pecado. Por que o comentarista coloca dessa forma? Porque o adultério no Brasil já foi considerado crime. Deixou de ser crime, mas é pecado. Ah, ninguém vai ser preso porque adulterou. Ok, mas é pecado. Você corre o risco de estar na pior das prisões que o homem pode estar, que é a prisão eterna. É a prisão eterna. Porque eu disse aqui na aula passada, parece? Não. Foi gravando a última lição de jovens. Eu citei alguns hinos da harpa. E tem um hino da harpa que diz que no céu não entra pecado. Então, na prática do pecado, meu irmão, quem sou eu para julgar a sua vida? Quem sou eu para falar se você vai para o céu ou para o inferno? Meu desejo é que você vá para o céu. Eu sempre digo que eu prefiro pôr o sujeito no céu. Mas no céu não entra pecado. Na prática do pecado, lá não entra. Isso aí é bíblico. E isso aí nós podemos afirmar. O adultério não é crime, mas é pecado. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. O texto bíblico que lemos deixa isso claro, dizendo que, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, a homossexualidade é uma contradição da ordem natural. É. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Simples. Uma das razões do sexo é a proliferação da raça humana. Agora me fala, é possível proliferar? É possível dar continuidade à raça humana numa relação homoafetiva? Não. Me desculpe, sinto muito. Não sou eu, é a ciência. É a própria concepção. Ah, mas a ciência vai dar jeito. Será? Será que vai mesmo? Existe não só a questão da genitália, existem hormônios, é toda uma questão de concepção, a ciência mostra isso. Não adianta. O homem que se encontrou mulher, é porque é assim que é o termo que usa, né? Aí eu me encontrei mulher. Se você fizer um exame, a maior parte dos seus hormônios indicarão que você é do sexo masculino. Ah, mas não é isso que eu sinto. Aquilo que eu sinto nem sempre é. Às vezes eu sinto que o Gustavo aqui está me aborrecendo, mas não é verdade o que ele faz. Não é verdade que ele está me aborrecendo. Não é verdade. Eu não estou falando que isso é verdade. Eu estou dando só um exemplo, para o Gustavo ficar tranquilo ali, atrás da mesa de corte ali. Ah, mas o Gustavo me chateou. Eu só senti isso, mas não é. Nem tudo que nós sentimos é verdade. Então, a homossexualidade é uma quebra. E nós sabemos ó, que, olha o que o comentarista nos diz, a homossexualidade é um comportamento adquirido e existem vários fatores que fazem parte desse processo. Vários fatores. Nós precisamos entender isso. Tem gente que diz assim, eu nasci assim. Não nasceu. Eu me descobri homossexual. Você pode ter chegado um dia que a sua ficha caiu. Mas
existem diversos fatores que contribuíram para isto. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. O padrão bíblico para uma vida sexual, para uma sexualidade sadia. Primeiro parágrafo, o sexo atende uma necessidade da criação. É a única forma de proliferar. É a única forma de produzir mais seres humanos. É a única forma de dar continuidade à raça humana. Sexo. Deus falou para Adão e Eva lá no Éden: multiplicai, sede fecundos, que é fecundação. É o ato que ocorre, né, no corpo da mulher, quando o espermatozoide, que é do corpo do homem, ao ser introduzido no corpo da mulher pela relação sexual, fecunda o óvulo. Fecundar, produz uma nova vida. Então, é a única forma de perpetuar a raça humana. É através do sexo. Segundo parágrafo, o sexo como complementação e satisfação. É importante isso aqui, porque o sexo não é só para a procriação. Eu gostei muito das falas, principalmente nessa área, do pastor José Gonçalves, extremamente sensato. Convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Ou seja, para satisfação. Não é só para fazer menino, gente. Sexo não é só para fazer menino. Sexo é para satisfação pessoal. A ciência também, a medicina mostra isso. O sexo, ele faz com que o nosso corpo produza hormônios do prazer. O sexo, ele é anestésico para o nosso corpo. Então não tem essa desculpa, né? Estou com dor de cabeça. Então vai fazer sexo que você vai ter um anestésico natural. Vai ter um sedativo natural. Brincadeiras à parte, o sexo, ele produz autoestima. É para nos satisfazer, ok? Terceiro parágrafo, é o que eu disse que eu queria ler. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Esse ponto aqui, principalmente da lição, eu achei de uma sensatez, de uma magnitude do pastor José Gonçalves, que é pastor de igreja, porque o que ele está falando aqui, eu sempre disse no contexto evangélico, e já fui até criticado algumas vezes, e quando eu falo assim, gente, nós temos que respeitar o homossexual. Que respeitar que nada? Tem que respeitar, gente. Tem que respeitar. Olha o que ele fala aqui, ó. Mesmo reprovando o comportamento homossexual, por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E que, portanto, também por ele é amado. Se Deus ama, como eu posso aborrecer essas pessoas? São pessoas que têm alma, que têm dignidade, que têm sentimento, que são amadas por Deus. Mesmo que tenha sido, o quê? Que foi desbotada aqui, a imagem e semelhança de Deus, pelo pecado. A nossa também foi. A minha, mesmo sendo heterossexual, também foi desbotada pelo pecado. Contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Não deve rejeitar. É claro que, como membros da instituição, existem alguns critérios para ser membros da instituição. E esses critérios que nós, os crentes protestantes, pentecostais, estabelecemos, são critérios bíblicos. Se nós cremos na Bíblia, acreditamos na Bíblia, pregamos a Bíblia, se a nossa fé está alicerçada na Bíblia, a gente não pode abrir uma concessão para pessoas que têm atitudes que a Bíblia reprova. É contraditório. É contraditório. Ah, eu quero ser membro da sua igreja. Tá,
mas você consegue atender essas normas aqui? Porque a igreja como instituição, imagine um clube. Por exemplo, eu faço parte de um clube, que é o clube de cabos e soldados. Eu sou tenente da polícia e eu não tenho direito de votar para eleger a diretoria. Eu posso fazer parte do clube, eu posso ser sócio. Mas quando eu fui me associar, já me disseram, olha, você não é cabo e nem soldado da polícia. Então, para eleger a diretoria, quem tem direito de voto são os cabos e os soldados. Ok para você? Eu falei, ok. Agora eu vou brigar querendo ter direito de voto? Não tenho, eu já sei disso. Ou seja, eu aceitei as normas. A igreja, como instituição, tem também normas, mas nós não deixamos de amar as pessoas. Não deixamos de respeitar as pessoas que vivem, que agem de forma contrária aos nossos valores. É uma forma contrária aos nossos valores. Tem o nosso respeito. Fazer parte da instituição é uma outra conversa, mas as pessoas vão continuar tendo o nosso respeito e sendo alvos do nosso amor. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. Então, eu me converti à fé cristã, Cristo é o Senhor da minha vida. E qual é a minha norma de fé? Uma vez que Cristo é o Senhor da minha vida, a Bíblia é sagrada. Na Bíblia sagrada existem algumas normas que eu preciso me submeter, uma vez que Cristo é o Senhor da minha vida. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual, qualquer, não é só o homossexualismo, fora do casamento, ou praticada por pessoas do mesmo sexo, é mostrada nas Escrituras como prática pecaminosa. Então, da mesma forma como nós rejeitamos o homossexualismo, não o homossexual, tá ok? O homossexualismo. Nós rejeitamos o adultério, não o adúltero. Então, às vezes, quando as pessoas falam, mas crente discrimina, crente tá cometendo crime de discriminação. Não. Nós não aceitamos a prática, nós não concordamos com a prática, mas nós amamos a pessoa. E não é só na prática do homossexualismo, é a prática do adultério, na prática da fornicação, na prática da mentira, na prática de furto. São práticas rejeitadas pela palavra de Deus. Então, estão todas aqui dentro do mesmo pacote. Por outro lado, nós acreditamos sim que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador. E isto inclui os homossexuais. Todo. O Evangelho me transformou. O Evangelho transforma as pessoas. O Evangelho transforma o mais vil pecador. Ele é poderoso para fazer isto. Ele é poderoso porque transformou a minha vida, filho de crente. Ele é poderoso porque transformou a vida de pessoas que entraram para o crime. E o Evangelho transformou. Ele é poderoso porque transformou a vida de pessoas que entraram para as drogas. Ele transformou. Ele é poderoso porque transforma a vida de pessoas que foram viver a prática homossexual. O Evangelho também transformou. Ele é poderoso para transformar a vida de todo aquele que crê. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para transformar a vida de todo aquele que crê. Não importa qual seja a sua prática, Jesus te ama e como igreja nós te amamos também. E por amar, nós temos que te pregar a verdade e falar que Jesus Cristo é aquele que liberta-nos de todos os nossos erros. E é a Bíblia que estabelece. E não precisa ser atualizada, hein, gente? Não precisa. Nós precisamos viver a mensagem da palavra de Deus nos nossos dias e sermos verdadeiramente cristãos, servos de Deus. E com toda certeza teremos uma vida
frutífera. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te prospere e que a ação do Espírito Santo nos liberte a cada dia dos nossos erros, a fim de produzir em nós a santidade necessária para estarmos com o Senhor nas mansões celestiais. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.